Oi, pessoal, bom dia de novo. Vamos continuar? Vamos continuar corrigindo, então, o texto. Vocês viram que o texto está aí, eu coloquei na plataforma, né, para vocês completarem, poderem completar aí em casa. E agora vamos corrigir, né? Vamos lá? Ok, então vamos. Observem que as lacunas que havia, nós aí preenchemos com a cor vermelha, né? Então, Nise da Silveira foi uma renomada psiquiatra brasileira que, indo contra a comunidade médica tradicional da sua época, né? Então, procurem observar que esses elementos linguísticos que estão aí completando as lacunas, né, são elementos que fazem aquela costura que eu falei há pouco para vocês, tá? Lutou a favor de um tratamento humanizado para pessoas com transtornos psicológicos. No contexto nacional atual, indivíduos com patologias mentais ainda sofrem com diversos estigmas criados. Isso ocorre, esse isso é um pronome demonstrativo, ele é um pronome anafórico, né? Ele retoma o que foi dito anteriormente. Então, tudo que ela disse, a Isabela Gadelha, né? Tudo que a Isabela Gadelha disse no primeiro e no segundo períodos, né, está sendo retomado, né, com esse isso, né? Ele é um anafórico, ele retomou a ideia anterior, né? Então, isso ocorre pois faltam informações corretas sobre o assunto e também existe uma carência de representatividade desse grupo nas mídias, né? De que, observe que é o desse também, né? De que grupo está se falando? Dessas pessoas com transtornos psicológicos. Então, em vez de a Isabela Gadelha repetir, digamos, existe uma carência de representatividade de pessoas com transtornos psicológicos. Em vez de ela repetir isso, aí ela faz uma referência a pessoas com transtornos psicológicos, só que usando a expressão desse grupo, né? Ela usa a expressão desse grupo para retomar pessoas com transtornos psicológicos. É também uma expressão que aí é anafórica, né? Ok, continuando. Primariamente, vale ressaltar que a ignorância é uma das principais causas da criação de preconceitos contra portadores de... Aí ela já usa uma outra maneira de se referir, doenças psiquiátricas, né? Então, ela falava antes em patologia, ela falou em patologias mentais, ela falou em pessoas com transtornos psicológicos. Aqui ela fala em doenças psiquiátricas, né? Observem que todas essas expressões estão dentro do mesmo campo semântico, do mesmo campo de significação, né? Ok, continuando. Então, para não repetir, ela vai encontrando maneiras de dizer a mesma coisa sem usar a mesma palavra, né? Ou a mesma expressão. Sob essa ótica, o pintor holandês Vicente van Gogh foi alvo de agressões físicas e psicológicas por sofrer transtornos neurológicos. Então, mais uma vez, ela introduz uma expressão que nos remete a doenças psiquiátricas, que nos remete a patologias mentais, que nos remete a transtornos psicológicos, né? Sem repetir exatamente a mesma expressão, né? O ocorrido com o artista, né? Então, ela usa o artista para retomar Van Gogh, ela poderia ter usado o pintor, não é isso? Ela poderia ter usado outra expressão, outra palavra para retomar Van Gogh. Poderia, ela já usou a
a nacionalidade, né? Mas, por exemplo, se ela tivesse falado sobre essa ótica, o pintor Vicente Van Gogh, aí depois ela falaria o artista holandês, ok, né? Está fazendo referência a Van Gogh, né? Pode ser presenciado no corpo social brasileiro, visto que, apesar de uma parcela significativa da população lidar com alguma patologia mental, né, retomando, neste caso já é uma repetição, ainda são propagadas informações incorretas sobre o tema, para fazer a referência, já que a gente já sabe que está se falando sobre doenças mentais, sobre transtornos mentais, sobre patologias, como ela usou, doenças psiquiátricas, já que a gente já sabe que está falando sobre isso, ela usou a palavra tema para fazer essa referência, né? Sempre no campo das sinonímias, né? No campo semântico aí, mantendo a significação, né? Esse processo fortalece a ideia de que portadores desses distúrbios também, né? Não são capazes de conviver em sociedade, reforçando estigmas antigos e criando novos. Observem que ela falou em estigma, ela falou em preconceito, deixe-me lembrar se ela usou outra palavra aqui. Não, falou em preconceito e em estigma, né? Você falou em ignorância também, né? Para fazer referência a isso. Bom, ok. São capazes de conviver em sociedade, reforçando estigmas antigos e criando novos. Dessa forma, a ignorância contribui para a estigmatização desses indivíduos. Eu já sei de que indivíduos a Isabela está falando, né? Então, ela retoma indivíduos com doenças psiquiátricas, com transtornos neurológicos, com patologias mentais. Ela retoma esses indivíduos simplesmente usando um anafórico desses indivíduos, né? Esse demonstrativo aí dentro dessa contração, né? Desse D mais esses, esse demonstrativo aí, ele é um anafórico, ele retoma desses indivíduos e prejudica a coletividade. Vamos lá? Eu não deixei aberto aqui para vocês, desculpem. Ademais, a carência de representatividade nos veículos, acho que midiáticos, isso mesmo, midiáticos fomenta o preconceito contra pessoas com distúrbios psicológicos. Nesse sentido, a série de televisão da emissora HBO Euforia mostra as dificuldades de conviver com transtorno afetivo bipolar, ilustrado pela protagonista Rui, que possui a doença. A série, né, é um exemplo de representação desse grupo nas artes, falando sobre a doença de maneira responsável. Contudo, ainda é pouca representatividade desses indivíduos em livros, filmes e séries, que, quando possuem um papel, muitas vezes, são personagens secundários e não há aprofundamento de sua história. Desse modo, esse processo agrava os estereótipos, estereótipos também retoma, estereótipo, estigma, preconceito, né, contra essas pessoas e afeta a sua autoestima, pois elas, para se referir a essas pessoas, a esses indivíduos, né, só que elas aqui no caso está retomando essas pessoas, mas a gente sabe de que pessoas a Isabela está falando, né? Afeta a sua autoestima, pois elas não se sentem representadas. Portanto, faz-se imprescindível que a mídia, instrumento de ampla abrangência, informe a sociedade a respeito dessas doenças e de como conviver com pessoas portadoras por meio de comerciais periódicos, nas redes sociais e debates televisivos, a fim de formar cidadãos informados,
Paralelamente, o Estado principal promotor da harmonia social deve promover a representatividade de pessoas com transtornos mentais nas artes, por intermédio de incentivos monetários para produzir obras sobre o tema, com o fato de amenizar o problema. Assim, o corpo civil será mais educado e os estigmas contra indivíduos com patologias mentais não serão uma realidade do Brasil. Então, a gente tem aí um texto, né, em que a Isabela, né, nesse texto, nota 1000, né? Então, se é nota 1000, significa que ela tirou nota máxima na competência 4, né? Que diz respeito à coesão e coerência. Né? Por quê? Porque ela conseguiu fazer de uma forma mais ampla, né? De uma forma mais diversificada, melhor dizendo, tá? Essa conexão com as ideias, né? Esse tecido, essa tessitura, ela está costurada, né, por elementos que não se repetem. Pode repetir uma, duas vezes, mas no texto como um todo, ela diversifica os elementos que ela usa, tá? Para ligar as ideias. Ok, então o que é a coesão textual? Concluída a resolução da tarefa, percebe-se que no texto a continuidade das ideias é estabelecida por um conjunto de mecanismos que permitem recuos e avanços. Recuo é quando volta, né? Volta a ideia anterior. Avanço quando vai introduzir uma ideia, mantendo uma unidade de sentido. Nosso objetivo nessa aula ou nessas aulas de mecanismos de coesão, é compreender um pouco mais como esses mecanismos funcionam, tá? Então, vamos ao conceito propriamente dito de coesão e coerência. Coesão e coerência andam juntas, né? Sempre nas avaliações, nós vamos ter a avaliação em relação à coesão e coerência juntas. Mas isso não significa que ter elementos de coesão, vários elementos de coesão, que o texto é coerente. Ele vai estar coerente se nós utilizarmos elementos de coesão corretos, se utilizarmos elementos de coesão que procedem, tá? Bom, então o que é a coesão? É o encadeamento lógico das palavras, das orações, dos períodos, dos parágrafos, né? Então, essa costurinha, essa costura nesse tecido. Tem o tecido e as ideias estão sendo costuradas, né? Então, para que haja um tecido, para que haja uma tessitura, as ideias estão costuradas, né? Esse encadeamento lógico que é o texto, né, de palavras, de orações, de períodos, de parágrafos, de capítulos, de partes de um livro, enfim, esse encadeamento lógico, ele é feito por essas costuras, isso é a coesão, tá? E isso é feito por meio de elementos, que nós chamamos de elementos coesivos, né? Que são apresentados no texto por meio de determinados mecanismos de coesão. Há diversas formas, como eu disse desde o início do texto, da aula, há diversas formas de se estabelecer coesão. Há diversas formas de costurar esse tecido, digamos assim, né? De encadear, diversas formas de encadear as ideias de forma lógica, tá? Por meio de várias palavras diversas. Bom, e a coerência, então, é o sentido que o interlocutor atribui ao texto com base em seus próprios conhecimentos, porque quando eu leio um texto, eu falei isso no início da aula passada, né? Quando eu leio o texto com as minhas referências, né? Os meus conhecimentos. E a intenção comunicativa do próprio texto, né?
mas é como se eu, leitora de um texto, reescrevesse o texto, né? Porque eu leio o texto com os meus conhecimentos, com as minhas referências, com as minhas citações. Da mesma forma que quem escreve o texto também escreve com as suas citações, diretas ou indiretas, com as suas referências, diretas ou indiretas, e com seus conhecimentos, né? Com os seus conhecimentos. É dessa forma que escrevemos um texto, né? Ok. Bom, então vamos lá, continuando, vamos fechar um pouquinho aqui. Então, vamos lá, relações entre coesão e coerência. Relações entre coesão e coerência. Vamos lá? Observe a tirinha. Por que o comentário final produz um efeito humorístico nessa tirinha? Bom, vamos lá, vamos ler a tirinha. O que você acha de uma coleira com um sininho? Aí o Garfield, claro. Aí, na última tirinha, assim eu saberei onde você está. Qual é o efeito humorístico? Certo? Nessa tirinha aí. Bom, a coerência, ela não está apenas no texto, ela é construída a partir do texto, com fatores que são externos aos textos, né? Ou seja, são esses conhecimentos, essas referências, essas citações, né? Que tanto quem escreve quanto quem lê possui, tá? E a coesão é um dos componentes da coerência textual. Para que o texto seja coerente, é importante usar elementos coesivos adequados. Por exemplo, vocês estudaram as conjunções, né? Porque vocês estudaram as orações coordenadas e as orações subordinadas. Então, vamos pensar aqui. Se eu uso uma oração coordenada que apresenta um encadeamento lógico, é assim que nós chamamos, que apresenta um encadeamento lógico de negação. Então, eu tenho uma oração coordenada, ou tenho uma conjunção coordenativa, né, que está ligando duas orações que estão se negando, né? Quer dizer, digamos, a sentença B, né, a oração coordenada B está negando a oração coordenada A, né? Porque elas são coordenadas, ambas são coordenadas, porque são independentes, né? É diferente da relação entre as subordinadas, que tem uma subordinada e uma principal. Então tá, essas duas supostas orações coordenadas que nós estamos criando aqui agora, uma segunda nega a primeira. E aí quem está produzindo, o autor do texto, quem está produzindo o texto, usa, digamos, um portanto para ligar essas duas orações. Pode? Fez um encadeamento lógico correto? O texto está trazendo um elemento coesivo? Está trazendo um elemento coesivo, mas esse elemento coesivo, esse elemento linguístico, que é no caso, uma conjunção, tem que costurar, unir essas sentenças de forma lógica, para que haja coerência, tá? Então, não é simplesmente... a coesão, ela é um dos componentes da coerência textual, mas é muito importante que esteja sendo usado o conector adequado, senão pode o texto ficar, inclusive, muito confuso, né? O que é a coesão remissiva? O que nós chamamos, então, né,
de coesão remissiva, tá, gente? O que nós chamamos? Vamos lá? O que é essa coesão remissiva? A coesão remissiva é a retomada das ideias. A retomada das ideias constantemente à medida que o raciocínio é desenvolvido. Então, uma coisa que nos textos, inclusive, nós chamamos de progressão textual. As ideias, elas entram em encadeamento progressivo, né? Em se tratando, por exemplo, de um texto dissertativo, que é o texto que vocês normalmente escrevem na escola, vamos supor, eu digo lá na introdução que eu vou falar sobre X, Y e Z. X, Y e Z tende a aparecer no texto de vocês, no desenvolvimento, por exemplo, essas ideias têm que aparecer encadeadas de uma forma progressiva, tem que haver uma progressão das ideias. E quais são os elementos linguísticos que vão nos ajudar tanto a perceber essa progressão na hora que se lê, quanto a manter essa progressão, né? A produzir ideias que tenham continuidade. Como é que eu percebo? Como é que eu faço isso? Faço isso por meio dos elementos coesivos, dos mecanismos de coesão, certo? Então, a coesão remissiva, ela ocorre quando um termo ou expressão que foi citado ou que ainda será citado é retomado por meio de outro termo que substitui ou repete, como nós vimos no texto nota 1000 do Enem, que nós acabamos de ler, né? Havia várias expressões que elas substituíam a expressão transtorno mental, né? Várias expressões ali substituíam. Agora, em algum momento, poderia repetir transtorno mental? Claro que poderia repetir transtorno mental. Em algum momento, sim, não o tempo todo, né? Um texto, quando ele tem, como eu disse a vocês desde o início, nós corretores, nós percebemos, né, que vocês, quando nós lemos, eu tenho corrigido os textos de vocês desde o início do ano, né? E a gente percebe se você tem se vocês têm um vasto vocabulário, até porque, de uma maneira geral, quando nós temos um vasto vocabulário, é porque nós temos um número maior de referências, ou seja, um número maior de conhecimentos mesmo, né? E no Enem, ou em qualquer outro concurso, em vestibulares, esses conhecimentos, né, acerca das diversas áreas, ele é muito importante, gente. No Enem, ele é extremamente importante, tá? Então tá, vamos lá, continuando. Que elementos no texto... Deixa eu dar uma olhadinha na hora. Que elementos no texto retomam ideias anteriormente mencionadas? O seu pai vive tomando remédio para aquela dorzinha? Mostre para ele o seu abraço, mostre para ele que o seu abraço é um santo remédio. Né? Nessa segunda sentença, mostre para ele que o seu abraço é um santo remédio. Que elementos aí retomam, né, de forma a esse texto, primeiro, de forma a ser um texto, e de forma a ter coerência, né, entre essa primeira sentença e a segunda. O seu pai vive tomando remédio para aquela dorzinha, né? Então, ele retoma seu pai, né? Ele retoma seu pai, seu abraço, né? Então, o seu pai é o seu abraço. Então, também esse pronome está retomando essa ideia, né? Aí do seu pai, né? Ok? E o santo remédio, no caso é uma propaganda, né? Mas está fazendo esse jogo de palavras aí com remédio,
e o santo remédio, que é o seu abraço, né? E de forma mais ou menos, de forma a apresentar esse jogo de palavras muito inteligente, inclusive, coloca o abraço de um filho como um santo remédio, mas, ao mesmo tempo, santo remédio é o nome da empresa, né? Aqui a propaganda nos remete, tá? Ok, gente? Então, ele, o seu abraço e o santo remédio retomam as ideias apresentadas na primeira sentença, né? As propagandas vão fazer muito isso. Bom, vamos lá. Então, a coesão remissiva pode ser por repetição ou por substituição, como nós vimos no texto nota 1000, que nós lemos aqui e fizemos o exercício, tá? Por repetição é simplesmente retomar, repetir a expressão ou a palavra, o nome do pensador, o nome, a referência que foi citada, ser simplesmente repetida. Mas ela pode ser substituída, né? Substituída por um pronome, por um advérbio, por um sinônimo, por hipônimos e hiperônimos, né? Observem essas duas palavrinhas aí, porque elas vão ser extremamente usadas. Esse recurso é um recurso muito utilizado, né? Naquele texto foi usado, né? Fez referência falou do Van Gogh, fez referência ao artista, né? Falou de doenças, de transtornos mentais, fez referência a doenças, né? Isso vai ser muito usado, é muito recorrente. Expressões nominais e elipses. Às vezes, quando eu quero retomar uma ideia, eu simplesmente a omito. Eu simplesmente a omito. A elipse ela é permitida na língua, né? Agora, eu não posso usar uma elipse sem que esteja claro no texto qual é aquele termo que está sendo omitido. Isso eu tenho que deixar claro o que está sendo omitido, né? Eu tenho que ter elementos textuais, né? Ao longo do texto tem que ter sido apresentados elementos que demonstrem que aquele termo que está faltando ali naquela oração é um termo que está presente na anterior, por exemplo. Tá certo, gente? Então, a elipse, ela é também um mecanismo, é uma forma de estabelecer coesão, é um mecanismo também lógico, bem lógico, mas ele tem que estar dito, né? Ok. Então, atenção aí. Atenção aí, os tipos de coesão remissiva, né? A coesão remissiva, ela pode ser extratextual, né? Ou um nominho aí situacional ou exofórica. A gente não precisa muito se preocupar com esses nomes, tá, gente? É importante perceber que ela pode ser extratextual e intratextual, tá? E se ela for intratextual, pode ser algo que venha depois, que vai aparecer, e aí nós chamamos de catáfora, é um elemento catafórico, ou algo que já foi dito antes, anafórico, anáfora. Então, vamos à catáfora? Meu maior sonho é este. Observem que o meu maior sonho vai ser apresentado. Formar-me em um curso superior. Então, a informação veio depois. Este, né, o elemento linguístico este, esse pronome demonstrativo, ele é um elemento catafórico, ele está apresentando a ideia. Observe o outro exemplo da anáfora. Formar-me em um curso superior, 2 pontos. Esse é meu maior desejo. Aí o esse é
anafórico, é um elemento anafórico. Como assim anafórico? Ele retomou uma ideia que já foi apresentada anteriormente. De uma forma geral, gente, nós vamos usar o este, o isto, o esta para apresentar. E o esse, o essa, o isso para o apresentado. Por isso que nós usamos a expressão por isso, porque já foi dito. Por isso é que eu uso num parágrafo, por exemplo, conclusivo, né, ou numa ideia conclusiva num determinado parágrafo, aí eu quero concluir a ideia do parágrafo, e aí eu digo, com isso o que foi dito. Ok, gente? É anafórico, é o dito, tá bem? Então, isso são tipos de coerção remissiva dentro do texto, intratextual, certo? E o extratextual, né? Agora eu estou ocupada, amanhã estarei livre, tá? Então, tem elementos aí que norteiam as ideias, né? Localizam as ideias, no caso aqui, numa perspectiva temporal, né? Agora, amanhã, certo? Continuando. Então, esses deixes, né, que são chamados, né, dentro da coesão remissiva, pessoal, eu, tu, numa perspectiva temporal, ontem, agora, hoje, amanhã, numa perspectiva espacial, aí, aqui, ali, acolá. Voltando ao exemplo, olhem aí. Agora eu estou ocupada, amanhã estarei livre. O agora e o amanhã estão localizando o tempo, certo? Como nós falamos ainda há pouco. Deixe-me ver quanto tempo ainda temos. Bom, continuando aqui. Continuando, vamos lá a essas propagandas? Eu vejo carros voltando o tempo todo. Final feliz de cinema é com o seguro Tóquio Marine Auto Roubo mais rastreador. Né? Então, tem elemento aí no Final Feliz de Cinema é com seguro Tóquio Marine Auto Roubo mais rastreador. Isso, eu entendo o texto acima, né? Eu vejo carros voltando o tempo todo e compreendo também que isso é uma propaganda de seguro, né? Em função de que determinados elementos retomam determinadas ideias que estão apresentadas anteriormente, tá? Tudo bem? Certo? Vamos ver esse aqui. Mais proteção do que isso, só com seguro BRB alto, né? Eu tenho aí... Bom, vamos ler o todo, né? O seguro BRB alto é fácil de fazer, tranquilo para usar e cheio de vantagens e benefícios que só a corretora Seguros BRB pode oferecer. Procure uma agência, ligue e faça melhor seguro para o seu carro, né? Eu tenho aí elementos visuais, né? Aqui no caso, eu tenho elementos visuais que corroboram o que está escrito, né? Porque aqui no caso a gente tem textos que não são textos só verbais ou não verbais, não é isso? Eu tenho textos que têm as duas linguagens, não é? Tá? A apresentação desses dois seguranças, digamos assim, né? Reforça
o seguro BRB, né? Porque o seguro BRB é ainda melhor do que essa segurança, né, de pessoas, né? Digamos assim. Ok. Para finalizar, acho que a gente está finalizando já. Para finalizar, vamos a uma tirinha aqui, ó, do Armandinho. Eu adoro o Armandinho, vocês sabem, né? Dinho, o que o seu pai faz, afinal? Faz faxina lá em casa. Mas o que ele faz para sobreviver? Faxina. Ele diz que se não fizer faxina, a mãe mata ele, né? Então, é bem legal essa tirinha. Então, a gente pode chamar a atenção aí para dois aspectos. A coesão por repetição, vejam que ele fica repetindo, né? Faz faxina lá em casa. O que ele faz? Faxina. Aí, novamente, ele diz que se não fizer faxina, a mãe mata, né? Então, ele estabelece a coesão por meio da repetição e por meio do próprio pronome, do emprego do pronome ele, porque ele é enfático aí. Nós sabemos que, de acordo com a norma padrão, aqui era para se usar um pronome oblíquo, né? Porque é o pronome oblíquo que funciona no lugar do complemento. O pronome oblíquo é pronome de complemento, né? E o pronome reto é um pronome que funciona como sujeito, desculpem. Mas aqui, neste caso, primeiro porque a linguagem não é formal, né? É uma conversa entre amigos, não tem por que ser formal, né? Conversa entre amigos de escola. E depois que na hora que ele usa o pronome ele, reforça a presença desse pai que tem que fazer faxina, né? Reforça ainda, é mais forte, digamos assim, do que se ele usasse um pronome oblíquo, tá? Se fosse norma padrão, modalidade padrão da língua, se fosse não uma tirinha, mas um outro gênero, por isso, voltando aí a outra aula, é sempre importante a gente saber de que gênero a gente está falando, a partir de que gênero a gente está falando, né? Ok, então os pronomes podem retomar, né? Pronome relativo, pronomes possessivos, pronomes pessoais, pronomes demonstrativos, pronomes indefinidos, todos esses pronomes aí podem retomar nomes, como aqui no caso, a gente tem um pronome oblíquo, né? Um pronome pessoal do caso oblíquo, ele, que retoma meu pai, ou seu pai, né? Que retoma seu pai, certo? Advérbios. Eu não vou morar no Canadá, porque lá faz muito frio. Lá está retomando o Canadá. O Brasil e a França são dois belos países. Aqui, Brasil, temos o Rio de Janeiro. Lá, França, temos Paris. Então, esses advérbios no texto, eles retomam os dois países. Em vez de eu repetir, em vez de eu dizer assim, o Brasil e a França são dois belos países. No Brasil temos o Rio de Janeiro, na França temos Paris. Em vez de dizer isso, simplesmente usamos aqui e lá, certo? Tá? Isso diversifica. Em vez de eu trabalhar o tempo todo com a repetição, eu diversifico os elementos de coesão, certo? E, por fim, a elipse, né? Olhem aí, as viagens são vividas 3 vezes: quando sonhamos, quando vivemos e quando lembramos. É de propósito que ele omite o sujeito nós, não é isso? Quando nós sonhamos, quando nós vivemos, quando nós lembramos, certo? A própria desinência verbal, né, de primeira pessoa do plural, já indica, né, o nós. Então, não é preciso repetir, né? Assim fica mais agradável,
né? E texto, a gente também tem que, sobretudo texto propagandístico, a gente tem que sempre pensar na elegância do texto. Hoje acordei assim, com vontade de estar em outro lugar, né? Hoje eu acordei assim, né? Certo? Também fica mais elegante. E como o verbo tem uma desinência de primeira pessoa do singular, não precisa, né? Já há outros elementos linguísticos que indicam a pessoa que acordou, a pessoa que sonha, a pessoa que vive, a pessoa que lembra. Há outros elementos linguísticos que, neste caso, são as desinências. Então, ok. Então, tá claro que aqui somos nós e que no outro sou eu, certo? Gente, um beijo. Cadê? Vamos fechar. Um beijo grande para vocês. Amanhã nós continuamos a conversar sobre isso, tá bom? Beijo. Espero que vocês tenham compreendido a importância, percebido, né, a importância dos mecanismos de coesão, tá? Até amanhã.